A paz de Cristo, tudo bem com você? Eis quem vos fala, pastor Alexandre Pereira, para mais uma pré-aula da nossa revista Betel Dominical, segundo trimestre de 2022. Uma lição maravilhosa, já vai deixando saudade. Hoje estudaremos a nossa última lição, lição de número 13, Novos Céus e Nova Terra. Uma lição maravilhosa, vale muito a pena você conferir. Já te peço, se inscreva no canal em inscrever-se, deixe o seu like e compartilhe essa lição com o máximo de pessoas possíveis. Também já vou te avisando que há uma novidade aí, uma coisa fantástica, vale muito a pena você conferir. Depois da vinheta nós iniciaremos a nossa lição. Deixa a saudação, meu pastor presidente, Pastor Marcos Moreira. Vamos à novidade, a nossa vinheta e já iniciamos a nossa lição. O Homem Esperado pelas Religiões, um livro extraordinário, vale muito a pena você conferir. Aqui eu falo das maiores religiões do mundo e como elas estão alinhadas no mesmo pensamento em relação ao futuro. Quer saber quem é este homem mais esperado? Leia este livro e você irá descobrir coisas muito importantes em relação ao futuro da humanidade. Lição 13, um novo céu e uma nova terra. Textos de referência, Apocalipse capítulo 21, dos versículos 1 ao 4, que diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O futuro da humanidade revelada no Apocalipse mostra o destino dos homens e das mulheres. Esta revelação serve de alerta ao ímpio para que se arrependa de seus pecados e serve também de consolo para a Igreja de Cristo, que deve anunciar e testemunhar sobre estas coisas. Desde que Deus criou o homem, Satanás sempre age para enganá-lo, fazendo acreditar que a vontade de Deus não será boa para ele. No Éden, por exemplo, enganou Adão e a Eva, que desobedeceram a Deus e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, como diz Gênesis 3, 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A desobediência a Deus é desastrosa e trazem consequências terríveis, como podemos observar. É em Gênesis 3, 17 e 18 que diz assim: E Adão disse: Porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldito é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. A obediência à vontade de Deus sempre é o melhor caminho, porque ela é boa, perfeita e agradável, como diz Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, quando chegamos no capítulo 21 de Apocalipse, nós iremos entender que fazer a vontade de Deus é o melhor caminho,
porque fala-nos acerca de novos céus e nova terra. Neste tempo, o mundo entrará num processo glorioso e uma mudança no capítulo da história de todo o planeta. O tempo e as dispensações já não existem mais. Há um novo começo, um novo mundo que Deus está construindo a partir da sua palavra. Não haverá mais pecado, nem maldição irá atingir a terra, como afirma a palavra do Senhor. Esse novo céus e nova terra foi profetizado pelo profeta Isaías no capítulo 65, verso 17. O nosso Senhor Jesus Cristo também vai falar acerca do céu e nova terra. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O apóstolo Pedro mostra também, e ele fala-nos acerca dos novos céus e a nova terra. Ele diz em 2 Pedro capítulo 3, versículo 13: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. O saudoso pastor Antônio Gilberto diz que a palavra passaram no original significa parechomai, que dá a ideia de mudança de um estado para outro. Não quer dizer aniquilação total, mas a terra voltará ao estado de perfeição original, como era antes da entrada do pecado ao mundo. Neste tempo, o último inimigo do homem, a morte, será definitivamente derrotada, como aponta Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. E quanto isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Quando Deus mandou Moisés colocar o tabernáculo no meio do povo, entre as tribos de Israel, como diz: e me farão um santuário e habitarei no meio deles, Êxodo 25:8. Isso nos mostra o propósito divino de se revelar ao homem e ter comunhão com ele. Este propósito será agora cumprido e Deus habitará com o homem, conforme Apocalipse 21:3. Que tempo glorioso será este em que Deus se revelará totalmente ao ser humano. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse 21:3. Mas para entrar nesta terra prometida é necessário perseverar, é necessário insistir, é necessário manter-se firmes nas promessas de Deus, aguardando o arrebatamento. Deus falou com as igrejas da Ásia, trazendo mensagens para eles, mensagens de promessa, mas ele sempre afirmava: mas aos que vencerem receberão a recompensa. Em cada uma das cartas às 7 igrejas da Ásia, vemos no final dela uma promessa de Cristo ao que vencer, conforme Apocalipse 2:3. As promessas às 7 igrejas envolvem algum aspecto da bênção celestial e aponta para a necessidade de continuar perseverante e aguardando o arrebatamento do Senhor. É importante lembrar que há 2 advertências em Apocalipse capítulo 21, verso 8, que diz assim: mas quanto aos tímidos, incrédulos e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua sorte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Em Apocalipse capítulo 22, verso 15, também vai dizer: ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira.
Diante desta lista, eu gostaria de destacar algumas coisas. Primeiro, os tímidos. Tímidos aqui é a palavra grega deiloi, que significa covarde, e nos mostra aquele que diante de provações e lutas foge da batalha, ama mais a sua vida e a segurança do que a Cristo e demonstra uma fé rasa e superficial. Já a palavra abominável nos fala acerca da mistura entre o santo e o profano. Abominável cheira mal diante de Deus. É uma realidade que temos visto hoje, a mistura de coisas sagradas, daquilo que é culto a Deus, com aquilo que é a prática pecaminosa do homem. Assassinos fala daqueles que tiram a vida de forma intencional e espontânea, e também daqueles que odeiam o seu irmão e que prejudicam o seu irmão e que faz com que o seu irmão morra na fé. Os impuros são aqueles que praticam a imoralidade sexual. E estão inclusos nisso o adultério, a fornicação, o vício em pornografia e orgias. Já feiticeiro está ligado, está conectado com droga e mostra aqueles que usam drogas, porções mágicas e venenos. Os idólatras são aqueles que deixaram a adoração ao único Deus verdadeiro e se voltaram para a adoração a falsos deuses, que podem ser pessoas, objetos ou algo da natureza. Aquilo que toma primazia em sua vida, que substitui Deus e coloca o seu ídolo no lugar do Todo-Poderoso. Os mentirosos e os que amam a mentira são os que abandonam a verdade e negam a Cristo e a sua poderosa palavra. Tudo isso é um alerta. Deus fala com a sua igreja no livro de Apocalipse do começo ao fim, para que possa ser testemunha e anunciar as coisas que brevemente hão de acontecer. Diante disso, devemos encarar algumas verdades. A primeira é que o livro do Apocalipse não é apenas para teólogos, mas para toda a igreja de Cristo, porque estamos na última hora e nós precisamos declamar estas coisas para a igreja de Cristo. A mensagem da volta do Senhor precisa ocupar os púlpitos das igrejas, porque estamos neste tempo. A mensagem, ela é urgente. Os fatos revelados neste livro não devem ser encarados como distantes, mas próximos de nós. O seu cumprimento, Apocalipse 22:10. Em Apocalipse capítulo 22, verso 17, diz assim: E o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve diga: vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Observe que 3 personagens aparecem respondendo à promessa de Cristo de volta brevemente. O primeiro, o Espírito Santo, o Consolador, que fala com a igreja, que dá dons e ministérios e prepara para o arrebatamento. É também o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Segundo personagem, a igreja, que anela e ama a volta de Cristo, pois está no mundo, mas pertence a Deus. E terceiro personagem, quem ouve. O Evangelho de Cristo ainda alcançará muitos corações. Não é tarde demais para que muitos sejam libertos pela mensagem da cruz de Cristo e responda dizendo: vem. Diante de tudo isso que vimos, precisamos estar preparados para este dia glorioso, em que Deus irá rasgar os céus e revelar-se a toda a humanidade a sua grandeza, e falar cumprir a sua palavra que diz: aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que jamais desceu o coração dos homens, é o que Deus tem preparado para aqueles que lhe amam. Que você possa multiplicar esta mensagem para que mais vidas possam ouvir e se preparar para este dia glorioso, esse dia de novos céus e de nova terra. Fique com esta mensagem, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.